Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Eu Sofri. No programa de hoje eu converso com Henrique Marangon, mais conhecido como Core. Ele é um youtuber com mais de 2 milhões de inscritos e ele está há 8 anos sendo perseguido, sendo vítima de stalking. Core, conta pra mim como essa história começou. Olha, começou de uma forma inocente, sabe? Eu tinha aquela coisa de ser aquela coisa de ser receptível, sabe? Vou deixar minhas DMs abertas, porque eu estava bem no começo ainda da minha carreira no YouTube. E basicamente eu deixava assim, as pessoas quiserem falar comigo, mandar alguma sugestão, e ele veio, né, pelo meio dos fãs, né? Porque ele veio do meio da leva ali, e o pessoal às vezes mandava bastante mensagens do tipo: legal seu vídeo, gosto bastante do que você faz, joga tal coisa, fala disso que é interessante. E ele veio também falando: gosto muito do seu trabalho, você é muito legal, tudo. E foi daí que ele, né, se aproveitou dessa abertura e ele começou a mandar as mensagens a partir dali, que eu deixava, né, tudo liberado para o pessoal. Porque eu também tinha a mentalidade assim, o pessoal que é muito grande, né, poxa, eles não falam com ninguém, né? Aí eu descobri na pele o porquê que, né, infelizmente o pessoal não bloqueia todas as mensagens E diretas, essas, infelizmente. e essas primeiras mensagens dele eram em que teor? Já era uma ameaça ou começou de uma forma como fã mesmo do seu canal? Ele começou como fã, ele gostava muito do meu trabalho, gostava dos vídeos que a gente produzia, tudo. E o problema é o quê? A maioria das outras pessoas, né, quando chega até mim, fala, gosto muito do seu trabalho, ou dá uma indicação e vai embora, né? Fala alguma coisinha ou outra. Só que ele mandava, assim, mais mensagens recorrentes, até que eu percebi que ele começou a me usar de diário. Algumas pessoas elas têm esse hábito de pegar, sei lá, um perfil de alguém e começar a desabafar um monte de coisa. E ele praticamente me usou disso. Ele começou a falar bastante coisas da vida dele, do nada. Começou a falar, até que ele começou a falar alguns assuntos bem, assim, delicados. E quando eu peguei para ver, tinha tipo 200, 300 mensagens ali. E aí eu fui ver e ele falando que ninguém gostava dele, que as pessoas não amavam ele, que o grupo de amigos dele só, sabe, eram tóxicos, não gostavam dele, ficavam zoando ele. E eu me fiquei comovido porque ele falou que, bem, a vida dele estava muito triste e que ia, enfim, não estava suportando mais viver. E foi aí que eu falei, não, cara, que isso, para com isso, a vida é boa, a vida, sabe, tem outras pessoas que você pode conhecer, tem outros amigos que você pode fazer, sai desse grupo de amigos. E foi dali que eu acho que ele sentiu que talvez tinha uma abertura, que aí foi quando a gente teve, acho que a primeira conversa, que eu fiquei sensibilizado por ele ter falado que estava atentando até contra a própria vida, esse tipo de coisa, eu tentando falar, não, para com isso, não faz isso com você. E foi daí que ele, né, começou a falar muitas outras coisas pessoais. E eu falei para ele assim, cara, é, enfim, eu entendo a sua situação, espero que você fique bem, mas eu não tinha muito o que fazer. Eu só tentava falar para ele ficar bem e para ele parar de pensar essas coisas horríveis. Isso tudo em 2016, até para situar as pessoas, começou lá em 2016 e já é com esse excesso de mensagens. E aí ele começou a sentir que tinha uma abertura com você, entender que talvez esteja apaixonado por você, era isso? Foi justamente o que aconteceu, porque quando eu falei a primeira vez, eu respondi falando, né, para ele procurar outros amigos, para ele sair, para ele procurar outras amizades. Ele depois, acho que foi um dia ou dois, eu fui ver, tinha mais 200 e poucas mensagens. E o resumo delas era ele se declarando para mim. Ele se declarando, falando que me amava, que era apaixonado por mim, que queria ficar comigo, e que me amava, que queria estar comigo e tudo mais. E aí eu cheguei para ele e falei assim: olha, primeira coisa, eu não vou saber gostar de você do jeito que você gosta de mim, porque eu não me sinto atraído por outros homens. Eu não vou conseguir gostar de você do jeito que você está querendo. E fora que eu também não te conheço, não sei seu rosto, não sei seu nome, não sei nada.
Você veio como um fã e eu não tenho interesse de ficar com fã, não tenho interesse de ficar com pessoas que me assistem, não tô aqui para isso. E aí ele falou, não, mas a gente vai dar certo, poxa, não queria que você entendesse que eu não estava, sabe, desesperado. Eu falei assim, não, o problema não é esse, o problema é que eu entendo o seu sentimento, só não vou conseguir correspondê-lo, eu não sou gay, eu não tenho o que fazer. E foi daí que meu inferno começou, por eu ter negado isso aí que ele queria. Ele começou a ir nas minhas comunidades e todos os meus perfis na época e falando que eu era homofóbico. Falando que eu era homofóbico, que eu não entendia como é ser gay ou algo do tipo. Eu falava assim, mas eu não falei nada disso, eu só falei que eu não vou saber gostar dele, eu não vou saber gostar, sabe? Eu não sei, eu não tenho como gostar de uma pessoa forçadamente. E aí eu falei para ele, cara, não é isso que eu quis dizer, mas aí ele não quis saber, ele continuou me chamando de homofóbico e começou a falar isso para vários dos meus moderadores, para todo mundo da minha comunidade, tentando, sabe, falar assim, ó, o Core realmente é isso e tal. E foi daí que meus moderadores, eu mostrei para eles, eles são até testemunhas, e eles falaram, não, se precisar, a gente estava na época, a gente viu o que ele fez, e a gente começou a remover eles da comunidade. Foi aí que ele começou a fazer várias contas, e voltava para falar os mesmos assuntos, para falar as mesmas coisas, tentando ainda brigar e bater. Isso ainda em 2016. Aí, mas sempre a gente tentando cortar, parar, e foi aí que ele, sei lá, cansou, depois de uma semana, falou: me desculpa, eu vou seguir minha vida, eu não quero mais, eu tô cansado, realmente eu não vou conseguir nada. Eu falei assim, cara, só segue sua vida, eu sigo a minha. Ele, não, pô, vamos ser amigo pelo menos, vamos, já que não vou conseguir, não vai ter namoro, vamos ser amigo. Falando, não tem condições. Depois do que você fez, desculpa, mas fica no seu canto que eu fico no meu. Mas ainda assim, parece que ele não quis entender, que ficou ainda por vários outros anos ainda fazendo a mesma E coisa. Core, só para entender, ele criava outros perfis porque você tinha bloqueado o perfil original, que ele mandava mensagens. Ele criava esses outros perfis com a imagem dele ou utilizando outras imagens? Ele utilizava outras imagens. Eu lembro quando eu mostrei todos os perfis, pelo menos da nova leva, para o meu advogado, ele falou assim: não é possível que é a mesma pessoa. Eu falei assim: não, todos esses perfis eu tenho plena certeza que é a mesma pessoa. Por quê? Em 2017, ele começou a criar várias contas, e as contas, para você ter uma noção, elas interagiam entre si. Era a mesma pessoa conversando com ela mesma. Ele fazia um perfil e aí ele falava que o outro perfil era o irmão dele. Aí como descobrir? Ele falava às vezes as mesmas coisas ou ele usava alguns prefixos, né, algumas coisas bem parecidas assim. E eram sempre as mesmas contas interagindo entre elas. Umas contas me defendiam, que eu acho que era a conta que ele queria que eu conversasse, e as outras ele usava para me atacar. Então ele criava o ódio e tentava criar a solução, vamos por assim. E aí eu falava, poxa, cara, para com isso e tal. Teve uma época, acho que foi 2017, que ele fez uma conta de dois irmãos que eu tinha sido homofóbico com eles. Quando eu vi o termo de novo, eu falei assim, muito provavelmente é a mesma pessoa. Aí quando eu fui na DM resolver, ele falou que era ele. Era ele e um irmão dele. E aí foi daí que a gente viu esse modus operandi, que foi passando todos os anos, criando dezenas de contas para fazer as mesmas coisas. Em que momento você percebeu que precisava fazer um boletim de ocorrência? Foi em 2019, porque 2017 eu ainda conversei mais uma vez, ele falou, não, me desculpa, aceite as minhas desculpas. E eu aceito suas desculpas, não tem problema. Só você fica no seu canto, eu fico no meu. Não quero contato, não quero papo. Foi aí quando, em 2018, ele fez de novo, e ele foi fazendo todos os anos, ele foi fazendo. Até que eu cheguei e falei, eu não quero mais conversar, porque não conversar não resolve. Eu fui lá e bloqueei. Em 2019, ele começou a fazer ameaças diretamente para minha comunidade, e como eu já tinha bloqueado, ele começou a fazer tipo assim:
ele ia nas pessoas que conversavam comigo, interagiam comigo, e ele respondia essas pessoas. Aí sempre aparecia, você não pode ver esse perfil ou esse perfil já está bloqueado, sabe? Ver essa pessoa que você silenciou, que você, enfim, bloqueou. E eu vi, era ele. E aí, porque eu já via que vinha falar besteira, eu já bloqueava. Foi daí que ele começou a fazer ameaças para essas pessoas, falando assim que ia fazer coisas horríveis com elas, e ele começou, e algumas pessoas são adolescentes, têm ali seus 14, 15 anos e tal, e ele estava mandando pornografia para essas pessoas. Foi dali que eu comecei a pegar e falar, não, eu tenho que fazer alguma coisa porque ele está mandando pornografia para o menor de idade. E eu peguei, vi tudo isso, e foi quando eu fiz meu primeiro boletim de ocorrência. Porque ele não parava de vir, não parava sabe, ainda encher e falar um monte de coisa. Mas eu lembro que o ano que eu fiz mais BO foi em 2021. Porque ele continuava vindo, mesmo bloqueando, mesmo parando, cortando. Foi quando ele fez ameaças diretamente para minha esposa. Eu conheci a minha esposa em 2018, nós estamos há 6 anos juntos, e ele passou as ameaças e a mandar essas coisas também para minha esposa. E foi ali que, quando ele. O episódio que eu acho que foi mais assustador assim é quando ele descreveu a frente da minha casa. Quando passou para esse nível, que eu entendi que, não, peraí, que a coisa tá ficando mais ainda E complicada. ele Ele descrevia em falou modo público, para todas as pessoas verem. para todo mundo ver. Ele descreveu a cor do portão, falou que tipo tinha uma caçamba na frente de casa e tinha uma caçamba na frente de casa e ele ia deixar um presente na minha casa, né? Eu vou deixar um presentinho aí. Falava o nome da cidade, falava tudo. E, coincidentemente, eu achei um gato morto na caçamba de casa. Não sei se foi ele, espero que não, mas estava lá. E foi justamente ali que eu percebi, não, tem alguma coisa a mais, né? Ele está passando dos limites. Até porque Só que passou do online para de fato a pro realidade. físico, Exato, para o físico. começou a vir pro físico mesmo. E o episódio que também eu fiz o boletim de ocorrência para isso, e fiz outro boletim de ocorrência porque ele começou a falar que ia mandar o meu nome e o nome da minha mulher para grupos neonazistas. Ele falou, não, ó, tem o tal de anticore, tem o grupo N4Z1, né, que troca as vogais por números, né? E aí ele falou assim, eu vou mandar e falando que ia, enfim, fazer tudo que é tipo de atrocidade com a minha mulher. Estupro, enfim, o que você imaginar de horrível, de violência, ele falou que esse grupo e ele ia fazer. Mas como ele já tinha feito o negócio do endereço, foi daí que eu fiz o BO. E fiz mais um. E fui fazendo, né? Todos esses a gente foi, né, sabe, ali colocando todas as situações. E minha mulher começando a ficar com medo, falando assim: quem que é esse cara? Por que que ele tá fazendo isso? O que que ele quer? Eu assim: o que ele quer, ele. Eu não sei. Começou, virou. A paixão virou ódio, agora virou ódio extremo. Você acredita que piorou quando ele soube do seu relacionamento? Até porque ele estava lá em 2016, você conheceu a sua esposa em 2018, ele acompanhou tudo, então piorou a situação, até porque se tornaram duas vítimas, não só mais você, como a sua esposa. Exato. Foi em 2018 que foi a última vez que eu conversei com ele, assim, falando, tipo, poxa, cara, fica no seu canto, fica no meu. Por favor, para de me perturbar. E foi em 2019 que, quando ele veio falar de novo, eu já bloqueei ou ignorava. Mas foi daí que ele começou a tomar esse modus operandi de falar com todo mundo, né, que respondia, inclusive minha esposa. Ele já falava algumas coisas absurdas para ela. Mas assim, até então é só falar, né? Não tinha nada demais assim. Tava tava ficando mais pesado, tava ficando mais pesado. Mas ao mesmo tempo, a minha esposa falava: "Olha só essa besteira aqui". Ela falava: "Ah, bloqueia, deixa para lá". E eu já tinha avisado ela, ó, tem uma pessoa que vive me enchendo o saco e tal. Eu acho que essa pessoa, ela não soube aceitar, não quer ficar no canto dela. Avisei ela e ela falou, não, vou bloquear e acabou. E foi o que aconteceu em 2021, que ele fez tudo isso, que eu falei, não, tem que fazer um boletim de ocorrência e vou começar a procurar um advogado, porque não vai ter como. O cara não para. E ele fazendo dezenas de contas. Era contas assim, tipo, uma parecida com a outra, elas conversavam entre si,
E foi, tipo, passando de, por exemplo, um ano era 5 contas, 6 contas, para, tipo, 10, 15. E era, tipo, centenas de mensagens, às vezes, num dia. Tipo, 200 mensagens. O pior ano foi 2021, no final do ano ali, que ele mandou mais de 1.000 e poucas mensagens, tanto para mim quanto para minha esposa. Só respondendo as outras pessoas e falando, e falando, e falando, me acusando de coisas que eu não fiz, e batendo e falando. Foi um terror ali. Agora, eu vou até pedir para, claro, que são palavras pesadas, mas até para que as pessoas que irão assistir a entrevista entendam a seriedade das mensagens, que você diga o teor. Porque você comentou que ele disse que ia estuprar sua esposa, é um caso muito forte. Eu quero que você fale sobre esse teor dessas mensagens, até para as pessoas que estão assistindo entender que é muito sério. Quando ele ameaçou minha esposa que ia estuprar ela, que ia violentar ela, que, enfim, ia pegar ela, ia arrombar a boca dela, enfim, ia encher ela de porra e fazer um monte de coisa. E quando ele descreveu a frente da minha casa, eu pensei assim, se um dia eu saio de casa, assim, uma emergência ou algo do tipo, eu tenho que ter uma reunião e deixo ela sozinha. Aí do nada ele aparece lá. A gente ficou completamente assustado. E ele falava coisas horríveis, assim, de coisas, assim, do grupo neonazista, falando, não, que a gente vai pegar, a gente vai violentar ela, a gente vai destruir a vida dela, e também a minha vida junto. E ia falar, não, a gente vai pegar esse grupo, a gente vai te matar, a gente vai arrebentar com Com você. ameaças de morte, então. As ameaças de morte começaram em 2021, mas teve outras ameaças de morte também. Em 2022 também teve, em 2023, porque aí a coisa começou a ficar mais complicada. Core, até antes de você chegar em 2022, você tinha dito que já tinha feito boletim de ocorrência. Eu vou perguntar, resolveu alguma coisa? A polícia começou a investigar ou você achou que só, só foi mais um número? Infelizmente, foi só mais um número, porque eu não sabia quem era. Eu não, eu não tinha as informações de quem era, né? Aquela coisa do anonimato, né? Do anonimato das pessoas, ele se cobria nesse véu e ele criava várias contas, assim, burning accounts, né? Que chama, que criava essas contas só para fazer esse tipo de coisa. E era isso, não tinha como descobrir quem era. Eu não sabia o nome. Já teve até policial que chegou em casa e falou assim: ó, eu vi que você fez aqui. Foi no ano que eu fiz 4 boletins de ocorrência. Eu falei para ele: olha, eu não sei quem é, mas está nas redes sociais. Ele falou assim: a gente vai ter que passar para a Polícia Civil, tudo, né? Porque é um caso digital, crimes digitais, né? A gente não cuida disso. Aí passa para a Polícia Civil fala: olha, a gente precisa, né, fazer quebra de sigilo, porque a gente tem que fazer um monte de coisa, mas para isso você precisa ter um advogado para pedir essa quebra, para pedir como é que faz, para a gente achar as informações. Porque eu fazia o boletim de ocorrência, mas não tinha nome. Tinha o nome de um usuário, mas o nome do usuário não era o nome dele. E, e as redes sociais, tipo, não iam entregar assim, né? Elas não entregam, não tem as informações ali explícitas. Eu tô público, né? Sabe meu rosto, sabe meu nome, sabe onde eu moro, sabe de tudo. Ele sabia de tudo. Tanto que foi mais ou menos nessa época que ele descobriu meu número de telefone também. Até então, não tinha vazado, estava no número do meu contador, não sei como ele encontrou meu número, mas teve mensagens dele chegando até mim. Ele encontrou o número da minha esposa também. Não sei como. Não sei como. A gente não sabe como. Se ele teve algum acesso a algum banco de dados ou ele teve acesso de alguma coisa, não sei. Mas me pareceu que ele tinha muito mais informação sobre mim e eu não tinha nada sobre ele. Foi justamente ali que eu falei: não, eu vou procurar um advogado ali no final de 2021 para a gente poder, sabe, dar a quebra de sigilo, ver quem são essas contas, né? Porque eu não sei quem é, eu não tinha nome, não tinha rosto, não tinha nada ainda. Mas aí minha esposa, é, ela pegou e falou assim: olha, ele veio falar comigo. Isso é um episódio até importante falar. Ele veio falar comigo. Porque uma coisa, né, que é importante deixar claro é que várias vezes ele fazia toda essa bagunça, depois ele vinha pedir desculpa. Fazia a bagunça, fazia um monte de coisa, depois pedia desculpa. E eu aceitava as desculpas dele. Falei: não, cara, eu aceito as desculpas, tá tudo bem, você fica no seu canto, eu fico no meu. Só não quero amizade, não quero papo, não quero nada. Só, por favor, deixe em paz. E ele foi atrás da minha esposa, ele achou o contato dela,
e conseguiu conversar com ela. Falou assim: olha, eu vou conversar com ele. Falei assim: nossa, por favor, toma cuidado, porque ele vai falar um monte de coisa. Você fica, né? Sabe, toma cuidado, qualquer coisa você me avisa. E aí eles conversaram, né, pro aplicativo, como eles ficaram conversando, e foi ali que ele falou que eu tenho um ciúmes enorme de você. Eu amo esse cara, já vai fazer 5 anos, eu sou apaixonado por ele. Eu tenho um ciúmes enorme de você. E falou um monte de coisa horrível para ela. Então, assim, eu realmente pensei um monte de besteira de fazer com você. Tudo aquilo fui eu mesmo, ele assumindo, né, que era ele. As autorias, né, de todas as coisas. Eu assim, olha, mas é porque eu tô cansado, eu tô 5 anos preso, eu quero me libertar, eu não aguento mais, eu não tenho chance nenhuma, só queria ser amigo do Corey. E aí a minha esposa falou, ele não quer ser seu amigo, ele não quer, ele não vai ser, você para, por favor, não tenha a mínima possibilidade, fica no seu canto, deixa a gente em paz, que o Corey não te incomoda em nada, ele só tá quieto no canto dele. E eu também quero ficar em paz. E foi dali que ele, não, tudo bem, eu vou ficar em paz, eu não vou fazer mais nada, só quero saber se o Corey aceita as minhas desculpas. E aí a minha esposa falou, não, tá tudo certo, ele aceita, só que fica calmo no seu canto. Ou seja, teve oportunidades que ele mesmo, sei lá, dava consciência nele, e eu falava, não, tudo bem, aceito as desculpas, tá tudo certo. Só que, novamente, em 2022, no final de 2022, foi ali que eu fiquei com mais medo ainda, porque ele me ameaçou de morte de novo. Já tinha feito isso em 2021, ameaçou em 2022 de novo, por outra conta. E apareceu uma outra conta, falando: ó, eu sei onde você tá. E eu tava na Brasil Game Show, tava eu do lado do amigo meu, a gente tava batendo fotos ali, recebendo, né, os fãs. E era uma foto de fora, onde tava eu e um amigo meu, mas era uma pessoa que tava vindo de fora, bateu a foto, e eu tava ali recepcionando um fã. E minha esposa estava um pouco mais atrás. Então, tipo assim, eu eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia se era ele ou Ele não. enviou essa A foto para pessoa, você? ele enviou a foto nas redes sociais públicas. Tava lá. Ou seja, ele estava no mesmo ambiente que eu, com milhares de outras pessoas, e tava lá. E tinha lá uma ameaça de morte, falando assim: você veio aqui, eu vou te matar. Por sorte, na época, eu não vi. Eu vi depois que o evento acabou. Mas ao mesmo tempo ele já tinha feito isso, ele já tinha falado que ia fazer. Ele já tinha premeditado isso. E apareceu a foto. E apareceu a foto. E foi dali que eu cheguei para minha esposa, mostrei tudo para ela, ela falou assim: "Poxa, mesmo, poxa, Henrique, que ela é judia, cristã, ela falou assim: "Poxa, mas eu achei que ia ficar tudo bem, eu perdoei ele perdoou, achei que ia ficar tudo bem". Eu falei assim: "Ah, essa pessoa não vai parar. Essa pessoa ela não vai parar. Ela vai parar só quando acontecer alguma coisa comigo ou com você. A gente precisa fazer alguma coisa, porque essa pessoa ela não vai parar. Ele não para nunca. E o pior é, ele vem, faz um monte de coisa, começa a fazer coisa realmente física e depois ele volta. E volta, depois ele pede desculpa, fica tudo bem, depois acontece de novo e ficava nesse, né, nesse círculo infinito. E aí, no começo de 2023, ele começou a fazer de novo, mandando pornografia para menores de idade ver, respondendo, falando um monte de coisa, falando que ia me matar de novo, falando um monte de coisa, que ia me estuprar, que ia me arrombar, que ia gozar na minha boca, que ia ejacular em mim, falou um monte de coisa. Isso para todo mundo ver. E aí, novamente, várias contas diferentes, 200 mensagens, pelo menos por cada conta, ou 300 mensagens por cada conta, um negócio absurdo, elas conversando entre si de novo, e eu ia bloqueava. Já bloqueava a pessoa, falando, não quero papo com esse cara aqui. E aí, ele não feliz, ele criava outra conta e pegava, por exemplo, algum fã, alguém vinha falar comigo, ele ia lá e falava, sabe, vendo o comentário daquela pessoa. Foi aí que eu até fiz um teste, que eu estava já até conversando com o João Tsenz, o advogado. Falei, eu vou privar minha conta para você ver o que vai acontecer. E eu privei minha conta. Aí 3 contas que eu já sabia que era ele, mandou lá, eu ainda te vejo. Não adianta você pegar e fazer isso, eu ainda te vejo. Eu ainda vejo seus tweets, eu ainda vejo o que você está fazendo. Porque ele já tinha me seguido contra a conta. Quando você priva, né, tem aquela coisa de você aceitar quem te segue ou não. Mas aí como que eu vou saber quem era ele ou não?
com dezenas de contas que ele criava. Não sabia quem era. E foi aí que eu peguei pelo menos as principais que faziam, e aí eu encaminhei com o advogado. Caminhei para o João Sense, e aí foi mais um ano, pelo menos, para a gente chegar em uma conclusão. Nem chegou ainda, né? Do tanto que demora, E Core, infelizmente. quais eram as plataformas assim que ele utilizava para mandar as mensagens? Ele já utilizou o WhatsApp, ele já utilizou o Discord, ele já utilizou o Twitter, ele já utilizou o YouTube, ele já utilizou o Gmail. Enfim, ele estava espalhado em praticamente todas. Eu acho que só no Instagram que ele não fez nada. Ou pelo menos eu não encontrei. Você conseguiu ajuda de alguma dessas plataformas? Nenhuma. 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 Eu mandei contato, mandei suporte, falando, ó, tá acontecendo isso aqui, essa pessoa tá fazendo isso, ela tá falando essas coisas para mim, e as plataformas chegavam e falavam assim, não, não o YouTube, é aquela coisa, o YouTube é até um pouco mais amigável comigo, pelo menos eles pegavam essas contas e removiam, eles deletavam as contas. Agora, Twitter, Discord, WhatsApp, falava, ó, não é problema nosso. Não é problema nosso, a gente não vai fazer nada. Ele não está violando as nossas diretrizes. Nem com ameaça O de cara, morte? claro, Pornografia? nem começa, nem começa de morte, nem com pornografia. E eu mandava, ó, o cara tá fazendo isso aqui. Fala, não, não tá acontecendo nada, não. E aí eu pegava e falava, o que eu faço? A pessoa pode fazer o que ela quiser. A pessoa, ela tem liberdade de fazer o que ela Tá quiser. todo É mundo tipo, sujeito ao stalking, ele tem tá todo liberdade de mundo. fazer o que quer dentro da plataforma. É, porque a pessoa pode fazer o que quiser, porque parece que a mentalidade virou do tipo, ah, bloqueia e deixa quieto, só que nem eu falei. Eu bloqueava, não dava papo. Só que aí a pessoa, ela é tão ficcionada, sei lá, querendo realmente, ela quer chegar em você, ela quer, sabe, te agredir. Só que o problema é que ela não vai chegar direto para mim. Ela começou a chegar para as pessoas que estão ao meu redor, pessoas que estão perto de mim. Começou a falar com minha esposa, mas minha esposa ia lá e bloqueava. Só que aí vinha, às vezes, tipo, eu não podia comentar nada, não podia falar nada. Se eu falasse qualquer coisa, aparecia lá, ó, esta conta você está bloqueado, porque ele via outra pessoa, ele pegava por outra conta, aí essa conta via que respondeu uma outra pessoa, que essa pessoa não sabe quem é. A pessoa não sabe quem é o indivíduo, né? Não sabe quem é o stalker, não imagina o que está acontecendo. Então a pessoa não tem bloqueado um fã lá. Ele ia na resposta desse fã, na resposta dessa pessoa, e mandava pornografia, mandava as coisas para essa pessoa. Aí do nada, aí depois a pessoa ia lá e bloqueava. Mas ele começou a fazer isso com várias outras E pessoas. acaba sendo até um erro de algoritmo, porque você bloqueia da sua conta, mas ainda continua associando a pessoas que comentam na sua conta. A rede social ela tá aberta praticamente para a pessoa fazer o que ela bem entender. Tipo, ela pode fazer o que ela quiser. Ela tem, tipo, ah, bloqueei, acabou. Beleza, eu fazia isso. Ah, denunciava. Eu denunciava todas as contas. Eu tenho e-mails e mais e-mails de denúncias do Twitter, mas o Twitter chegava e falava assim: não vou fazer nada. Vou fazer o quê? Não é minha responsabilidade isso aí. E Core, qual a importância que quando você entrou com o Sense nesse caso, que é o advogado? Ah, foi vital, assim, porque o João de Sens, quem me indicou ele foi um amigo pessoal, né, um amigo de canal também, né, um colega ali de trabalho, e ele veio e falou assim, não, a gente tem como ir atrás. Só que eu penso assim, né, pelo menos no meu caso, ainda bem, tem bastante pessoas que me acompanham, eu tenho recursos para poder ir atrás. E ele falou: olha, vai ter um custo, aquela coisa, tem que pagar tudo. Mas eu fiquei pensando, até falei para ele assim: mas e quem não tem custo? E quem não tem isso? E é perseguido, e que nem já aconteceu de fotos que a pessoa vaza, fotos da pessoa íntimas que a pessoa vaza, e não acontece nada. Então, assim, e essas pessoas, como é que fica, né? Não faz, né? E aí o João disse: não, a gente corre atrás do seu, vamos fazer aqui tudo certinho. E foi dali que começou a vir a luz, né? Foi dali que a gente começou a descobrir quem que era. E aí que quando eu descobri realmente quem era, aí eu falei, não, beleza, agora o jogo tá virando um pouco, mas isso demorou, até eu descobrir quem que era, demorou
6 meses. E nesses 6 meses teve que ter a quebra de sigilo pedindo para a plataforma. Foi isso que demorou? Foi. E aí a plataforma é aquela coisa, a plataforma vai analisar, e aí ela só quando vem a ordem do juiz, fala assim, não, você tem que fazer isso aqui porque tem um crime de injúria aqui, tem uma coisa acontecendo. E aí a plataforma, aí ela, não, tá, eu tenho prazo de 10 dias, ela vai lá e aí ela entrega. Mas aí, esse processo todo demorou meses. Até a gente ter um pingo de informação de quem é a pessoa. Porque eu entrei com o processo em janeiro, eu só recebi, eu tive a informação em julho. E esse tempo todo ele continuou, como se nada tivesse acontecendo. E com essa descoberta, vocês conseguiram a medida protetiva? Com essa descoberta, aí a gente entrou com um processo civil e depois, na sequência, a gente entrou, né, no criminal e aí foi aquela coisa, foi pegando, sabe, pegando todas as provas, pegando todas as situações. Aí eu entrei no criminal e aí a medida protetiva demorou mais 9 meses para vir. 1 ano e 3 meses ali para conseguir uma coisa, um negócio. E aí, pelo menos a gente conseguiu. Tem hoje a medida protetiva, a gente conseguiu, né, finalmente, né, uma parte tipo, olha, se ele fizer alguma coisa, tem agora a responsabilidade disso. Mas isso não o impediu, por incrível que pareça. Teve um evento que eu fui recente, Depois da medida protetiva, você disse. depois da medida protetiva, depois já com a medida protetiva, em Campinas, né? Fui lá no evento, fui ali, né, recepcionar os fãs, falei, agora eu tô tranquilo, né? Não, nada vai acontecer. E aí os seguranças do lugar chegaram e falaram assim: olha, o cara tá aí. Um dos nossos seguranças lá da entrada veio avisar, ele tá aí. A gente barrou a entrada dele, mas a gente acha melhor, a gente vai te escoltar para você sair daqui do prédio, porque ele pode estar, né, na área. E aí eu fiquei assim, então, mas vamos ligar para a polícia e tudo. Ele falou assim, não, agora ele viu que ele não podia entrar e saiu correndo. E aí o segurança ele tem que proteger o evento e das pessoas, né, do que está acontecendo dentro do evento. Se ele não entrou, beleza, eles fizeram o papel deles. Agora, fora do evento, eles não podiam fazer nada E mesmo. não Só tinha que câmera de aí, segurança, nada, até para comprovar que ele, porque tem uma, foram 100 metros, pelo que é isso? 100 metros, então se ele ainda estava perto, não teve nem câmera de segurança perto. infelizmente, não. A gente foi atrás, eu fui procurando se tinha nas redondezas, não tinha. Infelizmente, o lugar era um lugar, assim, meio antigo de Campinas, né? Uma das escolas e tal, e não tinha o sistema funcionando. Aí eu peguei e falei, mas tem lá o depoimento, eu falei com o organizador do evento, e falou, eles falaram que viram mesmo, vieram me avisar, tudo. E aí aquela coisa, vai, me escolta até a saída, tudo, vai aquela coisa. E aí eu falei com os advogados, fui falar com a polícia e tudo, e não acabaram não encontrando ele. Corey, você já tinha escutado a palavra stalking, sabia o que que era antes de acontecer com você, ou você descobriu na prática, Olha, eu sofrendo? já tinha, eu já tinha escutado já, mas sempre eram relatos de mulheres, principalmente, né? Minha esposa já tinha passado por um, mas quando ela era muito mais nova, assim. Mas aquela coisa, eu sempre achei que era mais caso com mulheres, né? Até eu senti na pele. Tipo, eu nem imaginava que uma coisa dessa poderia acontecer comigo, assim. Eu falei, poxa, eu não ofereço nada, aquela coisa, né, de... Você nunca imagina que vai acontecer com você, mas sempre acha, você escuta, assim, por exemplo, de famosas, né? Eu vi, por exemplo, o Stalker da Bjork, por exemplo, que ele chegou até a mandar uma bomba caseira, né, para onde ela morava, mas foi interceptada no meio do caminho. E aí, tipo, você escutava casos de famosas que, o cara é ultra fã, invadiu o show, esse tipo de coisa. Era o que eu mais escutava. Mas aí agora, eu falei, poxa, aconteceu comigo. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Como está o seu psicológico atualmente? Teve alguma mudança nesses 8 anos na sua rotina que você, agora eu não vou sair porque eu tô com medo? Teve alguma mudança? Teve várias mudanças. Como eu estava bem mais do interior, né? Estava morando assim bem longe da capital, então eu senti um pouco mais de tranquilidade, fora que também estava no começo, né? Eu não imaginava. Eu chegava na minha cabeça, não vai rolar alguma coisa, né? Até o dia quando ele descreveu a frente da minha casa. Que aí eu falei, não, peraí, agora o cara ele pode fazer alguma coisa.
Aí eu tive que instalar um sistema de câmera na minha casa, né? E aí, depois de um tempo, quando apareceu, né, o gato na caçamba, quando veio as ameaças do grupo, né, neonazi que ele fez, aí eu falei, não, a gente tem que se mudar de casa. Porque ele pode estar na frente da minha casa a qualquer minuto. Eu não sei o que pode acontecer. E beleza que eu tenho sistema de câmera, mas até avisar a polícia, até acontecer alguma coisa, ele tá aqui. Ele tá aqui na porta da minha casa. Né? Falou, o que que eu vou fazer? Né? Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho arma, não tenho nada. Eu tenho que torcer ou pago um segurança para dormir aqui em casa. E aí eu não saía de casa. Não saía de casa. Se eu já não saía pela pandemia, já evitei de sair mesmo. Nessa situação, como está a sua esposa, a sua família? Porque você também, eu acredito que teme a segurança da sua própria família. Sim, tanto que eu, na época, coloquei meu pai no condomínio, minha mãe tava já tava colocando atrás, né, vendo, né, para ela se mudar de casa, ela se mudou, e agora foi praticamente trocando todo mundo de endereço para ficar mais seguro, para ficar mais tranquilo, né? Minha irmã ela ficou bastante preocupada. Ela falou assim: não, se me liga que eu vou correndo aí. A minha irmã, ela fala: não, fica tranquilo que eu vou resolver. A minha irmã é mais 220, vamos por assim, ela é mais agitada, mas ela, não, eu vou fazer e tal. Mas eu falava: Cíntia, calma, você não é, pelo amor de Deus, você não é um super-herói, você não vai chegar e vai quebrar o cara. A gente nem sabe quem é, a gente não tem nem o rosto, a gente não sabe nada, não sabe quem é. Vai, sei lá, ir pra cima do primeiro cara que você vê na rua. Não é assim que funciona. Né? Mas aí, só quando veio quando eu vi a foto, quando eu vi o rosto, quando eu achei quem era, falei assim: não, agora é esse cara aqui. Agora eu sei quem é. Aí minha irmã falou assim: não, agora eu sei quem é, agora a gente fica mais esperto. Pelo menos a gente já tem nome, já tem endereço, já tem tudo. E aí a gente fica um pouco mais tranquilo. Quando veio nas respostas das coisas, veio a medida protetiva, aí a situação ficou mais tranquila, a gente ficou mais em paz, assim. Mas foi um terror ali pelo menos ali de 2020 até 2023 ali, esses 4 anos foi um inferno. Você chegou a pensar em parar o seu canal por causa disso? Pensei várias vezes, principalmente quando eu penso muito quando se me afeta, se é comigo, se é só comigo, beleza. Eu fico assim, tranquilo, bloqueio, deixo em paz, eu não vou fazer nada. Mas quando começou a afetar as pessoas ao meu redor, até funcionários meus que ele estava tentando procurar contato, que aí eu falei assim, pô, tá afetando outras pessoas, afetando minha esposa, afetando, né, minha família. Quando começou a afetar as pessoas ao meu redor, quando saiu do âmbito só nós dois, e aí começou a querer bater em outras pessoas ao meu redor, foi ali que eu falei, não, eu vou parar. Não, chega disso aqui. Você fica com medo, porque você não sabe o que pode acontecer, porque você tá fazendo ali, eu tô fazendo os vídeos, eu tô, sabe, entretendo, ou vendo os assuntos, conversando, sabe, fazendo entretenimento, fazendo o meu conteúdo ali, você nunca espera que uma pessoa vai pegar e vai chegar no ponto de te ameaçar de morte por conta de um vídeo na internet. Ou por conta de você fazer vídeos, ou por conta de que você não aceitou o amor que essa pessoa queria te dar. Nunca pensei isso. E além dessa quebra da medida protetiva, ele continua com as mensagens? Eu creio que sim, porque tem várias outras contas que também mandam mensagens falando de coisas assim terríveis, me acusando de vários outros crimes, de várias outras coisas. E novamente, eu estou esperando a resposta da quebra de sigilo delas. E aí fica naquela briga, né? Meu advogado com as plataformas, fica naquela, né? Aquele ping-pong. Só que é aquela coisa. Olha onde chegou minha vida. Tipo, eu comecei jogando videogame, falando daquilo que eu gosto, falando daquilo que eu amo, ajudando produções independentes, ajudando pessoas, sabe, a terem seus negócios, a crescer, entretendo, divertindo, fazendo um monte de coisa para chegar para isso. Tem que ter advogado civil, advogado criminal, tem que ter segurança, tem que falar com um delegado, tem que conversar, fazer onde sabe, por um negócio de vídeo da internet. Eu fico até hoje e falo, eu nunca imaginei que fosse escalar para uma coisa dessa. Nunca pensei. É importante até a sua fala agora, porque realmente é uma questão de tempo, de dinheiro, de psicológico da sua vida, que tá tudo unido, que ele tá afetando há 8 anos e até o momento ele não recebeu nenhuma punição. Nada, não aconteceu nada com ele. É um terror psicológico, é causar terror, é causar realmente medo, é causar, tipo,
É aquela sensação de impotência, né? Você fica tipo, o que que eu vou fazer? Eu não sei quem é, eu não sei quem é, eu não sei o rosto, eu não sei o nome, eu não sei nada. E quando você descobre, demora às vezes um ano. Demora 6 meses, um ano para descobrir. E aí, tipo, você fica naquela, poxa, vou. Vai, aí às vezes acontece problema com o advogado, às vezes o advogado faz um trabalho que dá até medo, aí você não vai, tem que trocar de advogado. Nossa, acontece um monte de coisa. Você fala, porque tem gente que se aproveita de você, tem gente que você não sabe o que, que quer, sabe? Você fica à mercê de várias situações que você fala, poxa, eu comecei para fazer conteúdo de videogame, para jogar videogame, para fazer daquilo que eu amo e escalou para uma coisa absurda. E o problema é que quando a gente vai ver como funciona, né, as coisas pela lei, pela vida real, ou procura seus direitos que o pessoal fala, demora 6 meses a um ano. Isso eu pagando. Imagina quem não tem recurso. Imagina que vem situações, por exemplo, que a gente escuta, ou pelo menos vem de notícias, né? Que o problema é que quando já deu notícia, que já aconteceu tudo de qualquer barbaridade. Eu lembro quando eu estava na faculdade, quando eu fiz análise de sistemas, tinha, por exemplo, fotos que o pessoal pegava de alguma moça e pregava na parede, sabe? Já expondo a menina ali. Até achar quem foi quem fez, até achar a pessoa. E hoje nas redes sociais é muito mais fácil. A pessoa, sei lá, quer fazer por vingança, quer fazer por, sei lá, alguma coisa ruim, aí acaba expondo fotos íntimas e mais um monte de coisa e para encontrar essa pessoa demora nossa, meses, anos até. E não acha. Mesma coisa, poderia ter acontecido um monte de coisa comigo. Poderia ter acontecido com a minha família, com a minha mulher, né? E nada. Eu ia ter resposta quando? Quando já tivesse acontecido. Importante essa sua fala, porque o stalking é um crime. Ele é penalizado na lei brasileira. E até o momento não aconteceu nada. E você buscou desde o boletim de ocorrência, você tem registros, inclusive de provas que está sendo ameaçado de morte, e até o momento não teve nenhuma penalidade para ele. Então Não a lei aconteceu não está nada. sendo cumprida, e isso é muito sério. Até as pessoas podem se perguntar, não, ele deve ter alguma coisa psicológica porque ele pede desculpa, mas não, o stalking é um crime. A única vítima aqui é você e sua esposa. E aí fica naquela situação do tipo, tipo, beleza, ele pediu desculpas. E eu aceitei várias vezes, porque eu queria que essa situação parasse. Tipo, cara, fica no seu canto, fica aí de boa. Não quero problema, mas aí eu não sei. Porque a gente não tinha contato mais direto, a gente não tinha mais nada. A gente nunca teve nada de amizade ou de alguma coisa. Foi sempre ele vindo atrás de mim. Ele vindo, ele vindo, ele vindo, ele fazendo, ele vindo, ele fazendo, ele vindo, ele fazendo. E aí você fica tipo, se eu trato mal, se eu falo alguma coisa, se eu bloqueio, eu sou sempre o errado da história. Se eu não escuto, eu sou errado. Se eu escuto, eu sou errado. Se eu dei brecha, eu sou errado. Se eu conversei, eu sou errado. Se eu tentei resolver, eu sou errado. Se eu aceitei as desculpas, eu sou errado. Se eu não aceitei as desculpas, eu sou errado. Eu estou errado em tudo. Eu comecei até falar com a minha psiquiatra, falei assim, eu existindo parece que eu sou um erro. Porque a gente fala com as pessoas falam, bloqueio e acabou. Só que o problema é que o bloqueio acabou, não acabou. Não acabou ali. Porque ele começou a ir, por exemplo, falar da frente da minha casa, a falar, me ameaçar de morte, a falar um monte de coisa. Ou seja, não acabou ali. Não é tipo, desliguei o modem e acabou a situação. O cara teve foto que eu tava em evento, ele bateu foto de lá. E eu tava atendendo as pessoas que me assistem. Imagina se acontece alguma coisa com quem me assiste. Eu comecei a pensar nisso, tipo, poxa, eu vou em algum evento, inclusive, em 2023 eu não fui para nenhum evento. Falei, eu não vou a nenhum evento, porque depois que eu vi que ele me ameaçou de morte e apareceu a foto do tipo, tô vendo você, e eu tava lá no stand do YouTube, e aí, tipo, ele viu onde eu tava. Eu não posso mais andar em paz. Eu não posso mais andar em um evento tranquilo. Não posso mais. Não posso mais. Eu não tenho nem liberdade para encontrar com quem me assiste, não tenho liberdade para nada. O pessoal me chama, não, vem aqui, a gente tem segurança, tá? Eu falo assim, mas do que adianta? Tem segurança para mim, mas e para quem me assiste?
E para quem vem, sei lá, de alguma cidade muito longe, só vem para me ver, para me dar um abraço, para me dar um desenho, para bater uma foto comigo, e aí esse cara tá lá e faz alguma coisa com essa pessoa. O que que acontece? Tudo para tentar me atingir. E aí eu tenho que esperar realmente alguma coisa acontecer, tipo, alguma besteira acontecer para ele ser preso. Só que as coisas já estão acontecendo. Ele já me ameaçou, já tem todas as coisas, né? As tipificações, todos os checklists, né? De coisas que ele fez. Tem lá. Só que ele não é preso. Não acontece nada. E Cora, até uma pergunta, porque você expôs o seu caso no seu canal, como foi o recebimento até dos inscritos? Muitas pessoas começaram a ficar preocupadas, assim, ficaram preocupadas comigo, e muita gente achando um absurdo. Então, eu fico naquele sentimento que eu vi assim, muita gente me manda apoio, eu sou eternamente grato, se eu não tivesse o apoio de toda essa gente, eu acho que, sei lá, poderia ter acontecido algo pior, mas o bom é que tem muitas pessoas que a gente pode contar e ter ajuda. Só que ainda assim tem algumas pessoas que falam, nossa, que absurdo, por que que não acontece nada com esse cara? Fala, não acontece nada com esse cara porque eu não sei. Não sei falar para vocês. Hoje parece que a internet você pode fazer de tudo. Ah, a internet, eu sempre escutei, né? A internet não é terra sem lei. Para mim parece. Sendo bem sincero. Para mim parece, porque a lei parece que para essas plataformas elas têm uma proteção enorme. As pessoas elas são tipo, elas podem fazer o que elas bem entenderem, elas podem falar o que elas bem entenderem, postarem fotos dos que elas bem entender, fazer tudo o que elas bem entender, tudo. Elas podem fazer de tudo com você e você não tem direito de reclamar, ou mesmo bloqueando, ou mesmo cortando, né? Nada resolve. E mesmo, vamos resolver, vamos pedir desculpas. Ok, aceita as desculpas, aí depois a pessoa volta a fazer. E aí teve pessoas falando assim: você deixou isso. Que nem eu até falei agora há pouco, por exemplo, as pessoas falando: se você aceitou as desculpas, você tá errado. Se você fez isso, você tá errado. Ou seja, eu tô sempre errado em qualquer situação. Porque se eu falo, gente, mas eu quero resolver. Não, você tá errado, você devia ter ido pra polícia. Mas eu fui pra polícia. E a polícia não fez nada. Fazer o quê, né, Core? Já fica assim, fazer o quê, né? Tem que esperar alguma coisa acontecer. Mas assim, realmente esperar alguma coisa acontecer, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa com a minha mulher, aconteceu alguma coisa com a minha família ou comigo. E acredito que vocês aceitaram até as desculpas porque era a única coisa que vocês queriam é que ele seguisse a vida dele. Exato, eu não quero nada. Eu não quero. Olha, eu já cheguei no ponto que eu falei assim: olha, eu só quero que isso acabe. Eu quero que isso tenha um fim, eu quero ter paz, eu quero voltar para os eventos. Tanto que eu falei assim, nossa, veio a medida protetiva, né? Já veio assim, nossa, veio a medida protetiva, a gente conseguiu, que legal, né? E começou até a vir as audiências, né, do processo tudo. Falei, nossa, agora ele vai ficar em paz. Não. Olha que coisa. Aí eu vou justamente no evento, aí eu falo, tem esse caso aqui, mas eu acho que não vai acontecer nada. Aí eu vou lá, acontece. E aí, tipo, os fãs falam, o que que tá acontecendo? Por que que você tá indo embora? Eu falo assim, eu tenho que ir embora agora. E aí, já fica aquela coisa, né? Um monte de gente vindo atrás, um monte de segurança, eu tendo que ser escoltado para fora. E aí eu fico, como que eu fico? Aí tem um monte de pessoas que me assistem, ficam com medo, porque começaram a surgir, talvez o cara veio aqui, e aí fica naquela, né? E a segurança dessas pessoas, como é que fica? Eu fico com medo. E aí fica naquela, eu não consigo ir para nenhum lugar. Eu, não- eu fui em outros eventos agora. Foi um pouco mais tranquilo, mas eu fiquei tipo anos sem ir porque o que eu faço? E até para realizar essa entrevista, eu tive acesso ao que o Core está falando. São mais de 1000 páginas, tem todas as provas do que ele diz. O João Seis ajudou a reunir tudo isso, então é tudo comprovado e realmente é revoltante não acontecer nada. E eu quero que você, Core, aproveite esses momentos finais para dizer o que você espera desse caso de justiça mesmo, para que as autoridades possam te escutar. Não, olha, a única coisa que eu peço, é paz. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido, eu não causei nada disso para acontecer. E o que eu quero é só que a justiça seja feita.
Eu gostaria que a gente tivesse num mundo em que a gente não precisasse dessas coisas, mas infelizmente, poxa, tem pessoas que são ruins mesmo, tem pessoas que fazem coisas ruins e querem fazer coisas ruins com as pessoas. Eu não quero, e eu tenho medo por mim, pela minha família, do que pode vir a acontecer. Eu quero que a justiça seja feita. Esse cara precisa, pelo menos, ou ir preso, ou acontecer alguma coisa com ele, alguma restrição, alguma coisa. Porque nem medida protetiva respeita. Aí eu fico como? Eu fico assim, tem que esperar alguma coisa acontecer, tem que, sei lá, minha esposa, sei lá, do nada tá andando, o cara vai lá e realmente faz alguma coisa, ela tem medo de ser de casa. Ela só fica dentro de casa. Antes ela tinha, tipo, o costume de ir na casa da mãe dela, ela não vai mais. Só vai comigo. Aí eu fico, poxa, como que eu fico? Ela ela tem medo de andar, fazer as coisas dela. Eu fico, poxa, não vou nos eventos, ver o pessoal que me acompanha. E aí eu fico, como? Tem que esperar realmente alguma coisa realmente física acontecendo, sendo que já teve foto já falou da frente da casa da minha mãe, já teve foto em evento, perdão, já falou da frente da minha casa, já falou de mim. Eu esqueci de comentar, ele foi até atrás da minha irmã, ele foi atrás da minha família. Tem mensagens dele falando com a minha irmã. Minha irmã me mostrou. E aí eu fico assim, tipo, a pessoa vai atrás de todo mundo que tá perto de mim, da minha família, e aí ele descreve a frente da casa da minha mãe, ele descreve a frente da minha casa, ele acha meu número de telefone, ele bate foto, né, que eu tô num lugar no evento ali, e, poxa, vai ali, né, e fala, vou te matar, e aí? Quando se acontecer realmente, aí vai acontecer justiça? Aí vai realmente ter que ter alguma coisa ou vai deixando acontecer? Quando eu fui ver outros casos de stalking, que nem eu falei o stalker da Bjork, né? O pessoal nem imaginava o que estava acontecendo. Foi lá no apartamento que o pessoal começou a sentir o cheiro dos andares de baixo que virou, pô, o cara tirou a própria vida lá, né? Mas aí o cara tinha mandado uma bomba para ela, né? Mandou e tava indo no meio do caminho. E se o pessoal não vê? E aí? Tava lá, ela, então, eu falo assim, né? Não tinha poder letal, mas podia ter perdido os dedos e parte do rosto. Terrível. Eu gostaria muito que a justiça fosse feita. Poxa, ele fez isso 8 anos da minha vida, um inferno. O que eu quero é justiça, o que eu quero é que esse cara tenha uma restrição ou algo pesado. Eu gostaria que as redes sociais elas tivessem, ou pelo menos fossem mais fácil de encontrar as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Porque parece que elas podem fazer de tudo e nada acontece. E não só Aí tem que encontrar as esperar meses. pessoas, como ter uma punição realmente, porque você bloqueou, ele cria outra conta. Então, bloquear de fato o IP para que não crie outras contas. A pessoa não. É o IP da máquina, né? Porque o IP de roteador você vai lá e reinicia e acabou, né? Volta, enfim. Mas hoje as pessoas elas podem fazer de tudo, parece. Elas têm uma liberdade enorme. O que eu penso assim, a bênção do anonimato é maravilhoso. Eu entendo que as pessoas têm privacidade, a gente tem que ter resguardo, tudo. Só que eu também quero ter minha privacidade, meu resguardo. Eu não posso ter isso. Tipo, eu entendo que eu tô. Ah, você tá na internet, você também faz um monte de coisa e tá aqui, mas parece que eu tenho que ter minha privacidade removida de mim para que as outras pessoas continuem fazendo. Poxa, não é assim que funciona. Eu tenho direito quanto a qualquer outra pessoa. Poxa, eu vou procurar, né, meus direitos, vou procurar, demora meses para acontecer uma coisa, meses para ter uma informação. Porque eu não falo nem que é culpa, né, não é dos advogados, é assim, é o sistema que é muito lento, o sistema que é uma coisa poxa, é difícil. E aí o problema é, a rede social, parece que ela fica, não, a responsabilidade não é minha. Ah, não tá acontecendo nada. Aí fala, Cor, você denunciava para as redes sociais? Denunciava. Denunciava tudo que você imaginar. Todas as redes sociais eu mandava para suporte, falava, tá acontecendo isso, 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 isso. E aí a rede social retornava, não tô vendo nada de errado aqui. Aí, tipo, aí justamente tem que acontecer alguma coisa, para depois a galera falar assim: lá, ó, na rede social ele já tinha falado isso, a rede social. Ele falou, mas a gente não viu nada na época.
E aí? Né? Tem que esperar. É difícil, viu? E Cori, É revoltante. exato. Eu sei que é revoltante, difícil e até cansativo você falar isso e isso de novo e nunca se resolver. Então, Cori, eu te agradeço por você aceitar essa exposição, mesmo sendo difícil, e até de certa forma, talvez outros influenciadores que estejam passando por isso e não sabem como fazer, vendo essa entrevista, possam até entender de todo o processo da burocracia. E te agradeço pela entrevista, Cori. Ah, desculpa se eu fui repetitiva, porque é revoltante. Não, não, desculpa, Eu não fui. foi repetitivo. Eu digo que seja Não, não, eu só falando. cansativo mesmo você falar para você É porque dessa história. eu vejo, por exemplo, que nem eu fui em alguns eventos, tem o pessoal do cosplay, por exemplo, né? Que tem várias meninas que trabalham, né? Fazem lives, elas fazem vários cosplays, fazem, assim, um trabalho, né? Faz esse tipo são coisas de produção, melhor dizendo. E elas também têm stalkers. Teve uma menina que eu tive contato, né, no evento mais recente, ela falou, tem uma pessoa que ela não para de me perseguir, e eu vou atrás, eu vou, denuncio, faço de tudo, mas não acontece nada. E aí falou, olha, já teve foto, né, que hoje, infelizmente, a gente tem até as inteligências artificiais fazendo fotos falsas, né, dela, assim, nua. E eu falei assim, pelo amor de Deus, tem que denunciar, tem que procurar seus direitos. E ela falou, mas eu não sei nem por onde começar. Aí o bom é que, olha, eu já sei o caminho das pedras, eu vou te ensinar como é que faz. Aí eu falo, ó, só que demora, saiba que demora. E eu não deveria demorar, porque ela não sabe o que pode acontecer. Ela vai para algum lugar no evento, ela não tem uma ordem de restrição. E eu falei assim, eu tenho ordem de restrição e estava aqui. Parece que a pessoa está acima da lei, né? É revoltante demais. Isso é revoltante e é um assunto muito sério, porque o stalking está cada vez acontecendo mais no Brasil, aumentou na pandemia e está cada vez mais acontecendo. E se não tiver, de fato, uma criminalização que aconteça na realidade, não vai parar. É um ciclo, você está passando aí 8 anos, vai acontecer com outras pessoas e outras pessoas, e realmente não vai parar. O que eu creio é que eu acho que as redes sociais elas deveriam ter mais responsabilidade, sim. Elas deveriam ter as informações mais assim prontas e mais disponíveis para quando a gente for atrás dessas pessoas a gente saber quem é. A gente teve realmente a efetividade, né, para o caso acontecer, mas infelizmente é difícil. E aí ver que tem muitas das pessoas que passam por isso é um absurdo. E às vezes a pessoa fica de mãos atadas, né? Não sabe o que fazer. E outras pessoas que não têm recurso. Como é que faz? Que nem eu citei até das cosplayers, teve uma outra menina que ela não tem recurso nenhum. Ela falou assim: eu não sei nem quanto deve custar um advogado. Falei os valores para ela, ela falou assim: eu não tenho esse dinheiro. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou correr atrás? Eu vou assim: ó, processo no civil vai mais ou menos de 3 mil a 5 mil reais. No criminal, vai de 8 mil a 20 mil reais. Como é que faz? Nem todo mundo tem um dinheiro desse. E o problema é o quê? São crimes que tiram a paz, que tiram a tranquilidade dessas pessoas, as pessoas que trabalham para ir nesses eventos, para ir, né, sabe, ter o seu ganha-pão, fazer a produção, fazer, sabe, tudo ali, e essas pessoas estão lá, sofrendo crimes, sofrendo um monte de coisa, até acontecer com alguns casos que já rolou em alguns eventos da mulher, às vezes é sequestrada, ou às vezes um ex-namorado que, né, fica perseguindo, vai lá e vai tentar bater nela. Ela tem que sempre estar andando acompanhada, tem que estar sempre andando com alguém. É terror, é só terror. E aí vai lá, denuncia, vai na polícia, a gente vai ver. Não, não, fica tranquilo que a gente vai ver. Aí o vai ver se a pessoa às vezes não tem dinheiro, não tem recurso, não faz nada. E quem vai ainda dispor ainda de, sei lá, vai uma média de, vamos por 13 mil a 25 mil reais para ver se entra num processo? É muito caro. É muito caro. Cori, nós vamos continuar acompanhando o caso. Espero que a próxima entrevista que eu tiver com você tenha acontecido uma resolução desse caso, você esteja em paz, você e sua esposa, não só um desejo, mas que aconteça de fato.
E que até a gente volte para falar novamente de stalking, até porque a sua voz é importante, acabou que sendo uma causa sua agora também, pelo que eu entendi. E vamos continuar acompanhando, Core. Com certeza. Espero que venha uma parte mais de resolução, de solução e de conclusão mesmo do caso. E obrigado pela entrevista, obrigado por ter me ouvido, obrigado mesmo por tudo. Nós que agradecemos, Core, você topar essa entrevista que é de extrema importância para a exposição do que está realmente acontecendo do stalking. E não só deixar a sua voz, né? Porque você é a vítima, então tem que trazer voz ao seu caso e que dá luz a outros casos que são de extrema importância para que aconteça a resolução na lei como está escrito lá. Muito obrigada, Core. Eu que agradeço. Isso a gente espera que a lei, a gente anda pela lei, a gente anda pelo certo, a gente faz tudo pelo certo e a gente espera que, né, tudo aconteça também com todo mundo, né? Todo mundo é igual diante da lei. E eu só quero paz, eu quero que só seja resolvido. E é isso. E agradeço também a você que acompanhou a entrevista até o final. Importante que, se você é uma vítima, denuncie. Caso a gente não se vê, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.